nossa nova apresentadora do Jornal do Almoço tem olhos verdes e a morena. Isso daí é tentação para os homens assistirem? Ela é casada, hein? Meu Deus, sou casada. É uma tentação. Qual é o homem que não gostaria de ter uma apresentadora dessa todo dia na sua casa? Bom, mas Coisa eles querida, têm, né? Na televisão, pelo menos. na né? televisão. Coisa querida, né? Comecei bem aqui com vocês. Mas eu sou casada, mãe de família, né? Então a gente tá ali pra passar notícia mesmo, só. Tem uma filhinha que é a Valentina, de 8 meses, é isso? 8 meses, a minha princesa, 8 meses. Como é que é Mãe isso? boba, Pois né? é, como é que é essa experiência de ser mãe, assim, você tá curtindo muito? Ai, muito. Você imaginava que era, assim, essa curtição? É uma coisa que eu sempre falo, assim, eu sempre sonhei em ser mãe. Sempre quis ser uma coisa que eu sempre sonhei. Eu, com 18 anos, já me imaginava grávida. Óbvio que, né, não ficaria grávida com 18, mas era uma coisa que eu sempre sonhei desde muito cedo. Mas nada se compara ao que é realmente quando teu filho nasce, assim. É surreal. Uma coisa que não adianta a gente querer explicar, porque quem tem filho sabe. É um sentimento único, assim, que não tem como explicar de tão forte, de tão incrível. Ô, Karen, agora você já tá magrinha, né? Você engordou Mais muito ou durante a gravidez? menos. Não, tá bonitona. Nossa, 8 meses, Não, amiga. não, ela tá ótima. Mais ou menos. Mas assim, eu tive uma fasezinha aí de fechar a boca, principalmente nesse meu novo momento, né, do meu trabalho, da minha profissão, que foi entrar, né, ali no estúdio junto com o Mário e com a Laine. Eu tive que meio que... Falei, não, agora eu vou ter que fechar a boca de vez. Aí fechei a boca, corri pra academia, assim, fiz Mas você engordou quantos quilos na gravidez? 15 quilos eu engordei na gravidez. E foi difícil perder? 15 quilos. Assim, ó, uma semana depois do parto, eu tinha perdido 9 quilos. Você já sabia que ia ser uma menina, não? Já. Eu não teria nunca paciência pra esperar. Ai, vou esperar nascer pra ver o que é. Não conseguiria. Eu Sou também não. muito curiosa. Mas tu, com toda essa dedicação, com toda, tipo, tá, né, eufórica ainda com o nascimento da criança, como é que tu tá conseguindo agora, entrando agora como apresentadora do Jornal do Almoço, que é uma responsabilidade imensa, né, que eu acho que toda a comunidade assiste você, e agora ser mãe ao mesmo tempo, deve estar uma... É complicado porque tu acaba... Sem querer, tu acaba ficando tendo um pouco menos de tempo, assim. O meu horário do Jornal do Almoço não mudou, o meu horário é o mesmo. Mas agora eu tenho feito coisas, porque eu tô procurando estudar mais e ler mais e me informar mais para tentar chegar ao nível que a gente sempre quer, que a gente sempre quer aprender mais e fazer cada vez melhor. Então eu tô tentando me dedicar nesse tempo que ela tá na creche. Então eu pegava ela às 4, agora eu pego ela às 5. Então já é 1 hora menos que eu fico com ela. Mas eu pego ela na creche, aí eu fico assim, o resto Mas ela da fica na tarde, creche o dia inteiro? o dia inteiro. A hora que eu Ai, saio pra ir pra que TV... dó. Ai, nem me fala. Eu saio pra ir pra TV, eu deixo ela na creche. 7h30, 15 para as 8 no máximo, ela tá entrando na creche. E aí ela fica até às 5 horas da tarde. E você é aqui de Florianópolis mesmo? Eu sou gaúcha de Porto Alegre. Olha, conterrânea! De Porto Alegre. Mas barulho! Que coisa! Mas você começou na TV lá em Porto Alegre, não? Não, comecei aqui. Eu comecei trabalhando como produtora do Na Pilha, né? Aqui da TV Com, que é aquele programa jovem, tudo. Eu comecei como produtora do Na Pilha. Porque o Júlio Joe, que era apresentador do Na Pilha na época, e o Luiz Fernando, que foi um dos produtores, diretores do programa, eles eram meus amigos. E aí surgiu a vaga e eles falaram, cara, eles vão começar a fazer teste para trabalhar na produção do Na Pilha. E aí eles me indicaram para fazer o teste. E aí eu fui lá e fiz o teste, acabei passando o teste e fiquei 1 ano e meio na produção. E aí depois, durante esse 1 ano e meio, a Flavinha Manfro, que na época apresentava o Estúdio 36, ela saiu de férias, aí eu fiz as férias dela. E depois que ela voltou, 3 meses depois de voltar, ela saiu de novo para licença maternidade de 5 meses. E aí eu substituí a Flavinha durante esses 5 meses. E aí depois de lá eu passei para a previsão do tempo. Você fazia só externa antes de assumir o Jornal do Almoço ou também fazia estúdio? Fazia alguma coisa de estúdio, tipo quando tinha alguma matéria especial, eu entrava no estúdio para chamar matéria. Teve o quadro Diário de um Bebê, que acompanhou toda a minha gestação. Então, Pois normalmente, então, esse que quadro a bacana. gente chamava de dentro do estúdio, conversava com Marcinha, conversava com Marinho e dali chamava a matéria. Você tem o registro inteiro da tua gravidez, Tenho, né? tudo. Eu falo, a Valentina vai poder conhecer a história da gravidez da mãe como poucas pessoas têm, porque é difícil tu registrar tudo, né? Tudo. E como comigo conciliou as duas coisas, da gravidez e o trabalho, falarem a mesma língua, né? Então, Muito bom imagina, um isso. registro muito legal. E o teu marido faz o quê, Karen? Ele também é da designer área? gráfico. Não, ele não é. Ele não trabalha com TV, ele é designer gráfico.
E ele trabalha com programação visual, assim, no geral, né? A Nath, no início do programa, brincou com você, que você é uma mulher bonita, de olhos claros, morena e tal. E que os homens devem mexer exatamente com a fantasia dos homens, essas coisas. Assim como a maioria das apresentadoras também. A gente ouve falar muito na Patrícia Poeta, eu acho que é maravilhosa, né? É, Nossa, então a gente faz essa comparação, assim. E o teu marido encara isso bem? Ou ele tem um certo ciúme? Você é assediada ou não? Eu acho que nada demais, assim, fora do comum. As pessoas chegam para cumprimentar, para falar com você, mas nunca houve nada de... Eu acho que na minha fase de solteira, talvez um pouco mais. Quando eu saía mais e sempre gostei de sair. Então, é aquela coisa, tu tá sozinha, tá numa balada. Tá, né? Normal as pessoas E virem qual foi falar a saia contigo. justa mais... Assim, Mais justa. Ai, mais justa. A justa mais justa? É. Ai, difícil falar, porque... Sinceramente, não é pra dizer, não, é porque realmente nunca aconteceu nada complicado. É sempre aquela cantadinha. Sem impor A época que eu respeito. fazia a previsão do tempo, gente, era sempre a mesma, né? E aí, vai chover? A cantadinha todo dia. Era sempre igual. a mesma. Eu chegava lá e tempo eu não tô trabalhando, eu tô de folga. Amanhã eu vou estar trabalhando, sabe? Mas nunca foi nada de... Nunca me faltaram com respeito, nunca nada disso, assim. Nunca teve uma saia justa, muito justa em relação a isso. Foi muito tranquilo. E agora, eu casada, tô casada já há 2 anos, nunca teve nenhum problema, assim. O que você fazia antes de trabalhar na TV? Eu trabalhei muito tempo com evento, com produção, já trabalhei com vendas, fui vendedora. Vendia o quê? Trabalhei com venda de roupa, venda de sapato, trabalhei em loja mesmo. Trabalhei em loja de shopping, trabalhei em loja de shopping tanto no Rio, como eu trabalhei em Curitiba, que eu morei um tempo com a minha mãe em Curitiba. Trabalhei aqui, em shopping aqui de Floripa também. Só que definitivamente vendas não é minha área. Não é. Você Eu não vende sei, bem? Eu sou péssima vendedora, péssima. Eu é daquelas que sempre fica por último, sabe? Porque eu não sei, eu tenho pena de insistir. Se eu ofereço, a pessoa fala, ai, não quero. Tá, tudo bem, não quero. Eu não sei insistir, entendeu? Eu não sei. Aí eu tenho pena, se é uma pessoa mais idosa, tadinho, velhinho, vou ficar socando coisa, sabe? Aí eu fico com pena, aí não dá. Eu sou péssima vendedora, não tenho vocação, admiro quem tem. Admiro. E por que tu escolheu Florianópolis pra vir morar? Na verdade, eu vim com os meus pais, né? Vim com os meus pais quando eu era pequena. E aí depois, meus pais se separaram, minha mãe foi morar em Curitiba e eu continuei morando aqui. Aí fiquei morando depois em Curitiba 2 anos e meio, minha irmã morava no Rio e eu sempre quis ir pro Rio, sempre quis fazer teatro, sempre quis fazer jornalismo, a minha irmã tava lá, eu falei, agora que eu vou. Aí eu fui pro Rio. E aí faltava um tempo pro vestibular e nesse meio tempo eu fiquei fazendo tablado, que é o teatro lá do Rio. Ótimo. Muito legal, fiz com o Torinho na época que era vivo. E fiz teatro durante um tempo, durante alguns meses, até chegar ao vestibular. Quando chegou o vestibular, eu fiz o vestibular na faculdade, passei, e aí eu tive que escolher entre um e outro. Minha mãe falou, os dois não dá, tu escolhe. Aí eu larguei teatro E por que você e comecei a não fazer insistiu na carreira artística? Que já estava no Rio, fazendo tablado. Tipo, isso já é 50% andado para quem quer uma carreira, né? Porque eu queria o jornalismo. Eu queria, só que eu achei que essa coisa do teatro poderia ter um lado positivo para te trabalhar. Porque tu olhar para uma câmera e conversar com a câmera não é simples, né? Vocês que trabalham com isso sabem que não é. Tu tem que ter uma intimidade já maior, tu tem que né? tu tem que conversar com a câmera como se ela fosse tua melhor amiga. Eu brinco de espelho. Entendeu? É mais ou menos Como é que por é aí. isso, Nath? Tipo, é como se eu estivesse conversando no espelho, assim, quando eu sempre adorei Você conversa com o televisão. espelho? Adoro conversar comigo, eu dou altos conselhos. Eu sou minha melhor amiga. Que tipo de conselho? Você faz que você tá olhando pro espelho ali, como é que você faz? Não, é aquela coisa. não, faz, que a agora gente... faz. eu não Faz, sei Nath. fazer agora. Um dia eu gravo pra você. Tem dias que eu tô mais inspirada. Quando eu brinco com o namorado, que tu pega, mas ele fez isso, mas amiga, por que tu continua? Sabe aqueles autoajuda que vai e volta? Nossa, você se pergunta, assim, É, no espelho, exato, por que eu fico Analisa com o ele? que tu tá fazendo, sabe? Aquela conversa. Aí ela responde, eu fiz por tal coisa. Mas, Natália, Tu eu já não te lembra? disse que eu não fazia isso. Você tem falado muito com o espelho ultimamente? Ultimamente até que não, né? Tipo... Como é férias, tem bastante visita, né? As pessoas, o Sul vem pra nossa casa sempre visitar, vamos pra praia e vamos pra casa da Nath, então não deu tempo ainda Tá cheio de visita. eu conversar ainda. Quando eles forem embora, eu me reaproximo de mim mesma. Então, tipo, eu acho que tem que ter uma intimidade ou fazer uma brincadeira pra tu se dar bem com a câmera, né? Aham. Agora, eu acho que pra ser atriz é uma coisa extremamente diferente, né? Não é que tem que ter intimidade ou não. Mas eu não ia conseguir interpretar. Eu tive todas as chances que nem você teve, morar no Rio, fez tablado, eu também fiz tablado. Então, mas assim, eu acho muito complicado, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É difícil, com certeza. É bem diferente. Acho que jornalismo e ser ator, ser atriz são
Porém, além de ser pode ser do mesmo meio, né, televisão, mas eu acho que são duas atuações bem diferentes, assim.